Buenas pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Dimensão Literária. É com essa frase que nós iniciamos a história desta HQ chamada Maus. E vamos iniciar também a nossa resenha leiga desta HQ, mas antes eu peço que você se inscreva no canal e curta esse vídeo para ajudar o canal a crescer aqui no YouTube. Essa HQ nos traz a história de um personagem chamado Vladek Spellman. Eu não sei pronunciar esse sobrenome direito, mas é o mesmo sobrenome do autor do livro e do desenhista do livro, que é o Art Spellman, e o personagem, o Vladek, é o pai do Art. E o Vladek, ele vivenciou todos os horrores da Segunda Guerra Mundial. Desde ser convocado para atuar na guerra como soldado, né, e ser capturado como prisioneiro de guerra, passando pela dominação dos alemães na vida dos judeus, em que eles tomaram as empresas, fizeram exploração de mão de obra, e finalizando então na sua captura, porque quando ele foi prisioneiro de guerra ele acabou sendo solto e ele voltou a ser capturado depois de um tempo e foi enviado para o campo de concentração em Auschwitz. Esse campo de concentração ele é mais famoso, ele é mais conhecido porque lá tinham as câmaras de gás e as fornalhas, onde eles matavam os judeus e depois queimavam os corpos. Importante reforçar que apesar do personagem principal ser o Vladek, o pai do Art, a mãe dele também sofreu todos os horrores da guerra e também foi levada para o campo de concentração lá em Auschwitz. Claro, tem outros personagens secundários, mas seria o personagem principal, o Vladek, e a Anja, que é a mãe do Art, como, digamos assim, uma coadjuvante de grande importância na história. Eu vou começar essa resenha leiga um pouco mais específico com relação à arte da HQ. Importante aqui que o Art Spellman, ele colocou os povos identificados como animais. Então, assim, os judeus são os ratos, os poloneses são os porcos, os alemães são os gatos, os cachorros são os americanos. Isso me atrapalhou um pouco, nada que estragasse a experiência da leitura, mas eu confesso que nesse ponto a arte me atrapalhou um pouco. E um dos motivos é porque muitas vezes quando um dos ratos falava, eu não conseguia identificar que personagem era que estava falando, porque eles são muito parecidos. O que diferencia um pouco é a roupa de cada personagem, mas em alguns momentos, assim, eles estão um pouco abstratos na cena e eu não conseguia identificar, ou demorava um pouco mais para identificar qual personagem estava falando. Bom, vamos falar um pouquinho da história dessa HQ. Não precisa falar muito, né, para aqueles que já conhecem um pouco da Segunda Guerra Mundial, do que foi o sofrimento dos judeus nas mãos dos alemães. Eu costumo dizer que a ideia geral dessa história todo mundo tem, né, mas quando a gente começa a olhar histórias específicas de quem sobreviveu a isso, a gente começa a ter percepções diferentes e a gente começa a ter emoções diferentes. É sempre uma emoção nova, na verdade. Aqui é a mesma coisa. A história do Vladek é uma história impressionante, surreal, assim, é impressionante o que eles tiveram que passar, e eu não tô falando nem focando só lá no campo de Auschwitz, né, que eu acho que foi ali o grande marco mesmo dessa Segunda Guerra, mas todo o processo, desde o momento em que eles começaram a tomar as empresas dos judeus e simplesmente os alemães tomavam conta, expulsavam os judeus ou os contratavam como funcionários, eles ocupavam os territórios, né, então ali já mostrava todo um sofrimento de famílias perdendo tudo que tinham. Tinha também a questão de quando a guerra começou a ficar mais forte, que os alemães começaram a perseguir os judeus e eles começaram a se esconder e eles viviam sob um medo constante, inclusive numa cena aqui em que o Art vai num psicólogo, o Art pergunta pro psicólogo assim, eu não consigo imaginar mais ou menos como é que era viver naquela época, e o psicólogo dá um susto nele, e ele diz o seguinte, que era essa a sensação que os judeus viviam, era sempre levando susto, sempre um suspense, sempre um medo de ser pego, ninguém queria ser capturado porque sabia que ia ser levado para Auschwitz e que lá iria morrer. A gente percebe assim que não havia mais humanidade nesse momento. É muito interessante nessa história do Vladek a estratégia de sobrevivência que o Vladek criou, né? Ele foi muito inteligente, porque teve um momento também na guerra em que era necessário fazer troca de mercadorias, então ele acumulava, ele escondia alguns objetos de valor e trocava por mercadorias estrategicamente, sabendo que aquelas mercadorias que ele estava trocando era melhor do que ouro, era melhor do que diamante. Então ele teve uma estratégia muito boa para não só se ajudar, porque o Vladek conseguiu, é um sobrevivente, obviamente, mas ele ajudou também a esposa dele, a Anja, na época, a sobreviver, a passar por tudo isso. Ele ajudou amigos, tudo na base de uma estratégia que provavelmente foi pensada, mas muito mais improvisada do que racionalmente elaborada para os próximos anos, até porque não se sabia quanto tempo ia durar a guerra. E a ideia dele, o raciocínio dele para algumas coisas realmente foi assim admirável. A gente percebe então que era um personagem que, digamos assim, né, estava, entre aspas, preparado para enfrentar talvez o que ele estava enfrentando. Outra questão interessante que eu achei com relação a essa HQ aqui e a história do Vladek, a história de muitos judeus que passaram por esse horror da Segunda Guerra,
é que a guerra acaba, mas a consequência da guerra, algumas físicas, mas muito também psicológico, acompanha as pessoas que sobreviveram pro resto da vida. Vladek e Anja não foi diferente. Eu não vou spoiler aqui e dizer o que aconteceu com esses dois personagens. A gente percebe que a vida dessas pessoas se resume a antes e depois da guerra. E o depois da guerra, muito do que eles fazem, muitas de suas manias, de seus receios, de seus medos, de suas preocupações, estão atrelados ao que aconteceu na guerra. Concluindo então, pessoal, a nossa resenha leiga. Essa HQ tem uma história muito linda, muito comovente. Tem uma história que deveria, todo mundo que pensa que a guerra deveria existir por qualquer que fosse o motivo, deveria ler essa história e se arrepender dos pensamentos, porque é algo extremamente cruel. Pessoal, eu recomendo fortemente a leitura da HQ Maus. Essa foi a resenha leiga, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela presença de todos vocês, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.